Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 308, nós vamos gravar só esse hoje. Na verdade não era para gravar nenhum hoje, mas eu me esforcei, teimei um pouquinho com vó, então nós vamos gravar só 2 vídeos hoje. Então, o tema é a aparição de Jesus após sua morte. Vê se isso é hora de borboleta entrar no pescoço. E eu ainda gravo desse jeito assim mesmo, né? Não tem problema não. Agora, na questão de número 61, e o esclarecimento agora é de Kardec. E Kardec diz assim: todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Então, nós aqui entendemos que as narrativas, né, dos evangelistas com bastante minuciosidade, de uma clareza tão grande que não se permite se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas suas fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero. Então, olha o que Kardec está dizendo aqui, que as explicações, as narrações são tão perfeitas, que por si só elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero. Olha que interessante. Então você observa que, mesmo assim, no vídeo anterior, tecemos comentários não pejorativo, não desfazendo das passagens, mas tentando mostrar que houve de fato alguma interferência humana nestas passagens e que muitas coisas foram modificadas, sim. Mas aquilo que, mesmo modificado, se explicam por si só, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos a circunstância em que se deram as suas diversas aparições, então olha só,
se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico, e não de um ser, né, material. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Ao mesmo tempo que ele aparece, ele já desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível, nem sequer aos seus discípulos. Então você observa que na estrada de Emaús, aqueles dois senhores que teve um encontro com o Cristo, eles não o reconheceram e foram até o final da jornada, e só no final da jornada, no final da estrada, da caminhada, que eles, observando o estigma nas mãos do mestre, quando ele abençoa o pão, é que eles o reconhecem. Isso tem tanta, vamos dizer assim, tem tantos códigos aí. Olha uma análise. Quantos milhões de seres aqui na Terra que encontram-se nessa estrada até Emaús, a caminho, em meio às provas e às expiações, mas que não se resignam, mas que não têm paciência, tolerância, aceitação, humildade. Como eu já disse várias vezes, muitas coisas eu não aceito. Eu não sou perfeito. Mas ao mesmo tempo que aquilo que eu não aceito, tudo que eu não aceito eu respeito. Já é um passo na evolução. Porque eu não posso chegar aqui e dizer: eu não aceito, e pronto, está acabado. Que representante de Jesus é esse? Ou eu chego aqui e digo: eu aceito, nossa, eu tenho uma facilidade para aceitar as coisas, eu aceito tudo. Sendo que a minha consciência está me dizendo assim: mas você está dizendo só com os lábios, né? Porque você sabe que você não é assim. Então por que você está mentindo? Então, se tem algo que eu detesto, é a tal da mentira. Eu não vou dizer para você que eu posso perder a amizade com um amigo, amiga. Não vou dizer isso para você. Porque dizer que perco a amizade porque mentiram para mim, isso também não estar com Jesus. Porque nós temos que aceitar, nós temos que compreender o nível evolutivo de cada um. Mas você entende que a partir daquele momento em diante,
eu tenho o direito de me afastar das pessoas que mentiram para mim e que não me fazem bem. Ora, porque eu não sou evoluído. Então, se tem uma coisa que eu não admito, é mentira. Então, olha só para você ver. Sob a aparência que não o tornam reconhecível, nem sequer aos seus discípulos. Dando sequência, não me perdi, não. Quantos milhões de seres aqui na Terra encontram-se a caminhos de Emaús, que é a reencarnação? Até 80, 90 anos. Nesse mundo de provas e expiações, com essas oportunidades todas de aceitação, de resignação, de humildade, de paciência, chamados por nosso Senhor Jesus Cristo quase todos os dias ao caminho, mas que, enquanto na mocidade, enquanto jovem, enquanto na mocidade, desfrutando, gozando a vida, desfrutando do Barrabás aqui na Terra, não dão atenção àquilo, aos chamados de Cristo. Saúde perfeita, exibicionismo, ilusão, fantasia, orgias. Aí passa lá os 25 anos, 30, 40, 50. Aí cessa aquelas ilusões. Mesmo assim, as pessoas continuam, na contramão dos desígnios de Deus. De repente, a pessoa é visitada pela dona doença. É visitada pela dona dor. Aí a pessoa, como se diz o ditado, cai a ficha, e ali é que ele reconhece o Cristo. Ali é que ele reconhece os desígnios de Deus. Então, olha só para você ver. Na estrada até Emaús, durante todo o trajeto, aqueles dois homens não desconfiaram que junto a eles ali, o Cristo é que se encontrava. Então, o Cristo, eles se encontram junto a nós constantemente. Só que o excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de ilusão, não nos permite reconhecê-lo. De certa forma, a providência divina, sabendo da nossa ignorância, permite que, através da nossa desestruturação, sejamos beneficiados com a dona doença. Aí cai-se a nossa ficha. Meu Deus, meu Jesus, me socorre. Então, é quase sempre assim. Nós nos lembramos da providência divina quando em meio aos transtornos nós nos encontramos. Essa passagem, esses dois homens até Emaús, simboliza também a humanidade. É uma questão de raciocínio. Então,
mostra-se em recintos fechados onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece da vivacidade da de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Sentem que já não é um homem. E é assim mesmo que acontece. Quando no corpo físico nos encontramos, às vezes nós não respeitamos as pessoas. Mas depois que aquela pessoa desencarna e que ela se apresenta a nós através da vidência, dali em diante nós os respeitamos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. A doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito de todos esses fenômenos naturais. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispíritico, o que explica que só tinha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Olha só, a doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito disso. Quantas vezes aqui nós já levamos ao conhecimento dos nossos amigos de que, por exemplo, 10 médiuns videntes num recinto. Então, um espírito, ele quer se mostrar apenas a um daqueles 10. Então ele se apresenta, aquele um o vê e os outros 10 não o vê. É a vontade dele que imprime no teu perispírito, porque o perispírito é o condutor, né, dos desejos e do sentimento, da alma, do espírito e tudo mais. Então, nestas aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, não existe nada de extraordinário. Apenas nestas aparições, nessas passagens todas, uma confirmação de tudo aquilo que, a 18 de abril de 1857, Kardec, viria a se confirmar através dos bons espíritos que ditaram a doutrina. Se estivesse com o seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessa particularidade, a que provavelmente não davam atenção, desde que viam o Senhor e o tocavam. Haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Então, observa só para você ver. Mesmo os apóstolos
tendo um certo conhecimento, em partes um pouco mais esclarecido que o restante da humanidade, mesmo eles, pelo fato de tocar no Cristo e tangível, né? E conversar com o Cristo, e se alimentar ali com o Cristo, mesmo eles acreditavam na ressurreição do Cristo. Olha aqui, ó. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Então eles criam que, né, o corpo, Jesus de fato havia ressuscitado. Mesmo eles que tinham certo conhecimento. Agora, isso ocorre até nos dias de hoje. Quantos vê, ouve e não crê? Mas existe aqueles que mesmo não vendo, mesmo não ouvindo, crê. Jesus nos deixa essa passagem também aqui na Gênesis, né? Então, nós vamos dar sequência na questão de número 62, no próximo vídeo, no próximo dia.